corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se ao martirizar o vosso corpo continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Controle emocional. Então ali, olha, nós vemos o Pato Donald, que é sempre muito irritado, né? Mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo, né? É a questão, então, da impulsividade, que a gente fala as coisas que... As primeiras palavras que vêm à nossa mente, e o quanto isso afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa química interna. A gente tem muitos momentos aí de raiva, né, que a gente quer esganar alguma coisa ou alguém em função de situações que nos acontecem. E tudo isso, muitas vezes, nos leva à questão da culpa, porque nós queremos ser perfeitos já de imediato, nós já queremos estar perfeitos, mas isso é um processo. O sede perfeitos que está no Evangelho é para que nós não nos acomodemos, é para que nós não fiquemos estacionados onde nós estamos, mas que nós busquemos melhorarmos através do equilíbrio entre o coração e a nossa razão. Aliás, em falar em coração e razão, sentimento e lógica, o nosso cérebro é dividido em duas partes. Eu não trouxe uma imagem aqui, mas o nosso cérebro é dividido em duas partes. A parte da lógica, a parte do raciocínio, a parte que nos instiga, nos protege, e a parte ligada realmente
às questões emocionais, às questões mais afetivas. E nós temos que desenvolver os dois lados. Se nós só desenvolvermos o lado da lógica, nós seremos frios, calculistas, e os nossos relacionamentos também não terão aquela energia, aquela coisa gostosa. Por outro lado, se deixarmos nos levar simplesmente pelas emoções, nós podemos nos destruir aqueles que estão ao nosso redor, e de um equilíbrio entre estas duas facetas do nosso ser, a razão e o sentimento. O sentimento, ele é dominado através dos nossos pensamentos. Então, a nossa proposta é que nós controlemos o nosso pensamento, porque vai se constituindo um circuito entre a nossa vontade, o pensamento e o nosso sentimento. E daí nós vamos num processo, eu diria meio que espiral. Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos nos melhorando, e com a nossa melhora a gente acaba ajudando a melhorar o ambiente que nós nos encontramos. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que primeiro nós somos apenas como uma planta. Depois nós temos instintos. E na fase humana nós temos razão. Então, nós não podemos nos deixar levar somente pelos instintos. Vamos buscar a razão. Mas também não vamos nos envolver, ser tão materialistas, como diz a lição do Evangelho, que não se permita sentir, que não se permita viver. Então, o que vem a ser controle emocional? Eu achei esse conceito bem propício. Controle emocional é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adaptando-os conforme a situação, expressando-os de maneira saudável para si e para o grupo no qual está inserido. Mas, para que nós possamos lidar com os nossos próprios sentimentos, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer a nós mesmos. E daí a gente volta novamente à lição socrática. Conhece-te a ti mesmo. Que sentimentos são esses? Será que a gente consegue nomear os nossos sentimentos? E mais do que isso, será que a gente consegue caracterizar, descrever os nossos sentimentos? Em um outro momento que eu estive aqui, eu falava da ação reflexo, que aquilo que eu via no outro era, na verdade, aquilo que eu devia corrigir em mim mesmo. Santo Agostinho nos traz suas lições, falando que reflexionava ao anoitecer sobre suas ações durante o dia.
Então, a necessidade, novamente, de nos conhecermos. E para desenvolver o controle emocional, como eu já disse, a gente tem que tomar consciência das nossas emoções, identificando as circunstâncias, os motivos e suas reações. E aí, a gente tem que estar naquele equilíbrio, porque esse tipo de raciocínio é a parte do cérebro que trabalha a questão lógica. Para que nós consigamos tomar consciência, identificar as situações em que estão pertinentes aquelas emoções, os motivos, as reações, nós temos que fazer isso com serenidade. Se a gente não consegue fazer isso no momento de uma raiva, no momento de uma ação impulsiva, então a gente tem que buscar analisar passado as situações. Seja flexível com você mesmo e não tome atitudes imediatas, né? Sem se sentir-se seguro. Porque muitas vezes a gente quer bater no filho, por exemplo, corrigir o filho, mas naquele momento de raiva que a gente não consegue ter a lucidez da situação e a gente acaba muitas vezes extrapolando aquilo que nós deveríamos apenas corrigir, nós prejudicamos a nós e aos outros. Avalie as situações do seu dia a dia e busque controlar-se gradativamente. Por quê? A gente não vai conseguir amanhã eu vou virar anjo. Não vamos conseguir. Um dia nós seremos anjos. Que está um pouquinho longe. No meu caso, um cadinho bastante. Então, gradativamente, nós vamos tomando mais consciência e vamos, quanto mais nós atingirmos essa consciência de nós mesmos, mais nós vamos conseguir controlar, primeiramente, as nossas ações. Para daí a gente conseguir controlar também os nossos sentimentos, as nossas ações, ou seja, a exteriorização dos nossos sentimentos. Se eu consigo já me segurar para não pegar o pescocinho, já é uma grande vantagem. Porque com o tempo eu vou conseguir identificar naquela situação uma situação em que muitas vezes a gente... o dia que nós formos bons, nós vamos conseguir ver que aquele outro não fez aquilo muitas vezes porque queria nos prejudicar, mas porque estava numa situação no seu momento, né? Então, a gente vai conseguindo perceber as diversas nuances de cada situação. Não se cobre mudanças imediatas, pois isso só aumentará a pressão para agir corretamente. Então, ame a seu próximo como a si mesmo. E se a gente ficar se cobrando, mas por que eu não fiz isso e tal? A gente vai entrar numa situação inclusive, da nossa química do nosso corpo. Numa situação de doença física, inclusive, por conta de todo o sistema nervoso que nos envolve. Busque o controle de si próprio. Foco
nos seus objetivos e exercite a empatia. Então, algumas dicas pequenas aí. Foco nos objetivos. Não adianta eu ficar focando no problema em si, porque daí eu vou ficar constantemente como um trator patinando na lama. Eu tenho que focar no objetivo, na solução daquela situação. Uma pergunta que muda toda a situação de queixa, né? Ah, meu Deus do céu, não sei o quê. O que eu posso fazer para resolver? Opa, só essa pergunta já nos coloca numa outra posição, numa outra sintonia, inclusive. Né? A gente deixa de sintonizar com a situação de vítima para buscar realmente a solução. E o que nós devemos esperar das pessoas que nos cercam? Nada. Se a gente espera nada das pessoas, a gente diminui a ansiedade, a gente consegue perceber melhor o esforço de cada um, a busca que cada um faz para melhorar-se. Se a gente coloca uma expectativa nos outros ou em nós mesmos, nós podemos nos frustrar com o êxito não alcançado. E isto faz parte da nossa reforma íntima. Espere menos do próximo. Aprende a valorizar os pequenos esforços seus e dos outros. Então, agora, eu escolhi 3 sentimentos, 3 comportamentos aí, que nos prejudicam, pelo menos a mim. Eu ainda trago muito ainda desses 3 sentimentos. Então eu escolhi para que os meus ouvidos pudessem ouvir primeiramente. Então, os comportamentos impulsivos acarretam mais risco, menor discernimento e maior probabilidade de arrependimento, né? Aquela pessoa que quando vê já falou que não devia, já machucou as pessoas, mas daí já vem o arrependimento, né? Ah, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu disse isso ou aquilo? Então, nós podemos e devemos controlar nossa impulsividade. Porque a impulsividade coloca em risco as nossas relações profissionais, afetivas, todas os nossos relacionamentos. Então, algumas dicas aí para que nós busquemos controlar a nossa impulsividade. Não responda automaticamente, né? Aconteceu uma situação que você se sentiu magoado. Respiração, contar até 10. Se for preciso, conta de novo, né? Dê um tempo para pensar como reagir e o que dizer. É o primeiro passo. E talvez o mais difícil. Tem uma historinha em que em uma empresa os funcionários costumavam se comunicar por memorandos. Então qualquer coisinha estava se escrevendo para um ou para um, de um para o outro e tal. E se percebeu que muitas vezes se estava
mandando memorando por qualquer motivo e que aquilo estava afetando as relações da empresa. Então, o responsável por aquela situação emitiu uma ordem. Vocês podem continuar mandando os memorandos à vontade, contanto que mande-os no dia seguinte ao que você escreveu. O que aconteceu é que percebeu-se, os funcionários dessa empresa perceberam que quando chegava o dia seguinte, eles iam ler aquele memorando novamente e falavam, mas por que eu ia mandar isso? A situação era outra, não tinha nada a ver com o que está escrito aqui. E dessa forma, muitos memorandos deixaram de ser enviados e os relacionamentos das pessoas daquela empresa melhoraram bastante. Por isso que é importante, em situações de tensão, dar-se um tempo, pensar-se e buscar a verdadeira razão. Será que a situação, de fato, trazer do cérebro da emoção para o outro lado do cérebro racional? Será que a situação era realmente aquela? Será que eu não estava me precipitando ao tomar essa atitude? Aprofunde na origem de sua impulsividade. Autoconhecer-se, né? Novamente aí a questão do autoconhecimento. Porque, na verdade, quando se é ou se está impulsivo, a gente tem o nosso orgulho aumentado. A gente entende que a gente tem que ter a palavra definitiva, a gente tem que ter a razão sobre aquela situação. Então, por que eu estou ou sou impulsiva? E no Evangelho, a gente tem lá que os dois maiores pecados da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E que, na verdade, todos os outros vícios derivam destes dois vícios. Então, a impulsividade é uma forma de demonstrar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aprenda técnicas de relaxamento. Ali falava cuidar do corpo e do espírito. E o que isso tem a ver? Aprenda técnicas de relaxamento. Quando nós nos excitamos, o nosso cérebro descarrega substâncias químicas que muitas vezes permanecem no nosso corpo muitas horas depois do ocorrido. Então, as técnicas de relaxamento nos ajudam a serenar o corpo, serenar essas energias e também a podermos raciocinar do outro lado do cérebro. Atividade física, porque através de uma atividade física, do nosso suor, a gente libera as tensões, os estresses, além disso, os benefícios da nossa saúde. Então, um provérbio:
pare e reflita. Uma mente tranquila sempre encontra soluções bem mais eficazes. E nos chamam a atenção os orientais, né? Mente sã, corpo são. Empenhe seus melhores esforços para modificar a atitude. Vamos colocar nossa vontade a nosso serviço. Lembre-se de que reflexão é o melhor caminho para agir. A minha diretora sempre coloca essa frase para nós, que nós somos escravos das palavras faladas e senhores das palavras caladas. Então, muitas vezes, é preferível silenciar, deixar a tempestade passar, para que nós não tenhamos as consequências de palavras e ações que não foram bem planejadas, bem pensadas. Outro sentimento que eu coloquei aí é a questão da raiva. Então, a raiva, quando atinge níveis de descontrole, culmina numa explosão, com algum tipo de descarga energética no nosso aparato mental, emocional, físico, e pode até mesmo afetar diretamente outras pessoas, que pode provocar danos e complicações indesejáveis. A doutora em química está lá e ela pode dizer com mais propriedade: a química que nós liberamos com a raiva fica no nosso corpo pelo menos umas 2 horas após o fato. Então, se você perceber que você está começando a ficar com raiva, entre no seu quarto, faça uma prece, busque serenar, porque para o seu próprio bem e para o bem da humanidade. Então nós temos que ter uma atenção plena para neutralizar a atuação da raiva, para não contaminar os outros. Então, quais são os sintomas da raiva? Face fica avermelhada, tensa, né? Aquela coisa assim, respiração ofegante. Eu costumo segurar aqui na mão para não deixar a mão chegar nos outros, né? A gente sente aquela adrenalina. Então é proibido ter raiva de forma alguma. Todos nós temos. Nós temos que proibir-nos de ter raiva? Não. Mas nós temos que aprender a trabalhar com ela. Então, o primeiro passo é rotular imediatamente. Um pensamento de raiva está emergindo em mim. E, se possível, até de forma brincar com esse sentimento, no sentido assim: dona raivosa, tá chegando, hein? Por quê? Porque na medida em que você começa a rir de você mesmo, você começa a mudar essas sintonias e essas informações neurais, e você começa a se tranquilizar. Então nós temos que ter uma observação cuidadosa e atenciosa dos nossos estados mentais, que surge instante a instante. Isso já é uma atitude retificadora, ou seja, no momento em que a gente já está cuidando, no Evangelho está lá, né? Orai e vigiai. Esse vigiai é justamente olhar para nós mesmos e poder constatar o que está ocorrendo. Então, os 3 passos
que a gente tem para controlar a raiva, constate a ocorrência. A hora que você começa, né? Opa, a raiva está chegando. Então, rotule isso. A raiva, nomeie que você está ficando com raiva. Mas o fato de você identificá-la não significa que você precise deixá-la emergir. Então, separe-se dela. Busque lá ações de relaxamento, a oração, a respiração, para que se consiga, então, o controle. Um outro sentimento, que eu acho que esse é muito sério, é a culpa. E eu coloquei o site aí, Nenossolar, que é Nosso Lar, né? Núcleo Espírita Nosso Lar.com.br, porque eu achei que é um material que vale a pena a gente lê-lo na íntegra. Então aí ele traz o conceito de culpa. Culpa é a frustração pela distância entre o que nós fomos e a imagem do que nós deveríamos ter sido. Ou seja, do que nós fomos é passado. E do que nós deveríamos ter sido é o futuro do presente que não aconteceu. É o futuro do passado, ou melhor, que seria o presente que não aconteceu. Então a gente se frustra e a gente parte, então, para aquela frase: eu deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. E daí a gente começa um processo de autotortura, autoaborrecimento, castigo, punição. Ame a seu próximo como a si mesmo. Então, por que ficar nesse flagelo, nessa dor, por não ser perfeito? Então, essas exigências se tornam muito perfeccionistas e impossíveis, às vezes, de que nós alcancemos nesse momento. Então não sejamos tão exigentes para conosco e para com os outros. Vamos levar mais light as coisas. Então a culpa, ela provoca uma tristeza profunda por não sermos infalíveis. Um profundo sentimento de orgulho e onipotência. É a incapacidade de lidar com o erro, com a imperfeição. Então, por que está ligado ao orgulho? Porque eu não me dou o direito de errar. Eu não me dou o direito de ser imperfeito. Eu quero ser Deus o suficiente, potente o suficiente, né? Por isso, orgulho e onipotência, no sentido de que eu tenho que demonstrar a perfeição nos meus atos. Então, muita gente usa a culpa como uma máscara de autoaperfeiçoamento. Então, as pessoas acham que mas eu tenho que fazer isso melhor, e fica se culpando por aquilo. Isso não vai levar ao melhor aperfeiçoamento. Pelo contrário. Porque a gente vai ficar patinando naquele, eu deveria. E o que eu realmente posso fazer? Né? Então, os erros dos quais nos culpamos são aqueles que menos nós corrigimos. Nos faz gastar energias numa lamentação interior
por aquilo que já passou. Acabou, é passado. E o tempo todo nos é ensinado a importância do momento presente. E uma vez eu li que se chama presente, porque presente é uma coisa gostosa, né? Quando você ganha um presente, você fica feliz, fica alegre. Então, o momento atual chama-se presente exatamente porque deve ser investido as nossas energias naquele momento, ao invés de gastarmos em novas coisas, novas ações, novos comportamentos. Então, ao nos sentirmos culpados, estamos alienados de nós mesmos. Como trabalhar o sentimento de culpa? Então, quando esse sentimento de culpa advém dessa busca de perfeição, que nós não vamos conseguir de imediato, então nós temos que encarar de frente as nossas limitações. Quando a culpa é uma consequência de um erro, o que é o erro? É fazer aquilo de forma diferente do padrão. Então a culpa é uma crença na necessidade de castigo. Mas de castigo por quê? Só porque eu saí dos padrões socialmente aceitos? Se não fossem os erros, nós não cresceríamos. Então, assumir o erro é aceitar que erramos. E daí vem o passo seguinte: nos responsabilizarmos por aquilo que fizemos. E buscarmos a forma de correção desse erro. Então, quando ouvimos as lições dos erros, nós teremos crescido. Não tenha medo dos erros. Os erros não são pecados. Erros são forma de fazer algo diferente. Talvez de forma até criativa, de forma inovadora. E a grande terapia para a culpa é o perdão. Se a culpa é a vergonha da queda, o auto-perdão é o elo entre a queda e o levantar de novo. Então, o perdão aos outros é apenas um modo de dizermos aos outros que já nos perdoamos. E o auto-perdão é a capacidade de dizer a Deus aquilo que nós erramos. Busquemos corrigir os nossos erros no nosso presente. O Chico diz que você não pode voltar e começar tudo de novo, mas você pode fazer um novo recomeço para daqui para frente. E com isso eu agradeço a atenção de vocês e encerro a nossa fala por aqui. Muito obrigada.